No evangelho de hoje, Jesus ele quer nos ensinar e mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais desistir. Você está disposto, meu irmão, a querer estar sempre na oração, sem desistir, não importa o que aconteça? Então convido você a estar comigo nessa meditação da palavra de Deus. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar para você, como de costume. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e sirvo na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. E já convido você a pegar a sua Bíblia e a invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, te pedimos, te clamamos, invocamos o teu Espírito, para que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e que nós possamos extrair o conteúdo bíblico, aquilo que será pregado e anunciado no dia de hoje, que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. E a grande ideia do texto, o ponto central do texto, é que Jesus ele conta uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer, sem jamais desistir. Veja, é importante entendermos qual é o contexto em que está inserida essa parábola. Jesus ele está a caminho de Jerusalém. E logo após Jesus ele falar sobre o dia do Filho do Homem, quando voltará o Filho do Homem, ele aproveita a situação e conta uma parábola. Agora, o que é uma parábola? Nós precisamos entender isso. Veja, a parábola, ela vem do termo grego chamado parabolê, que significa semelhança, comparação, alegoria. Era um recurso que Jesus utilizava para melhor explicar ou transmitir uma mensagem. Ou seja, para simplificar, para que o público dele pudesse entender o que ele queria dizer. E é interessante que no versículo 1, Lucas, ele já nos mostra o objetivo da parábola. E aqui eu vou ler para vocês na íntegra. O texto diz o seguinte: contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Veja, Lucas já mostra aqui o objetivo da parábola contada por Jesus. Ou seja, os discípulos, o católico, o cristão, ele precisa orar sempre. Ele precisa entender que há uma necessidade de estar constante na oração. Veja, quando nós pegamos vários textos das Sagradas Escrituras, vai mostrar momentos de Jesus, onde Jesus ele estava só em oração para estar em comunhão com o Pai. E um dos exemplos disso é quando ele fez a escolha dos 12 apóstolos. Ele passa a noite toda em oração, e quando ele conclui a oração, ele dentre seus discípulos escolhe 12 e dá o nome de apóstolos. Então veja, a oração ela é necessária para a nossa vida de cristão, porque isso é uma comunhão com o Pai. Agora, os versículos do 2 ao 5, nós vamos ter na íntegra a parábola. E que parábola é essa? É justamente da viúva e do juiz injusto. Então a parábola consiste da seguinte forma: existia um juiz em uma cidade, que esse juiz ele não temia a Deus e nem temia os homens. E nessa mesma cidade existia uma viúva, que vinha a ele e insistia para que ele fizesse justiça. Então durante muito tempo ele se recusou a fazer o pedido dessa viúva. E aí ele começou a pensar consigo: olha, já que eu não temo a Deus, que eu não temo aos homens, então para evitar que essa viúva me agrida, bata em mim, então eu vou fazer o pedido dela. Veja, é essa a dinâmica da parábola. Então veja, quando Jesus vai dizer isso, vai mencionar a viúva
A viúva era o quê? Era o símbolo da máxima situação de vulnerabilidade e pobreza. Porque a viúva, ela, quando estava nessa situação, ela era impossibilitada de estar, muitas das vezes, em convívio social. Por quê? Porque ela não tinha condições financeiras de se manter. E às vezes a comunidade judaica cuidava das viúvas. Então veja, quando Jesus vai dizer isso, vai utilizar essa parábola, Jesus vai colocar na vulnerabilidade da viúva, na qual ela não desistiu de pedir aquilo que ela estava querendo. E o que é que ela estava querendo? O versículo 3 vai dizer o seguinte: faz-me justiça contra o meu adversário. Era isso que ela queria. Ela queria que o juiz, mesmo o juiz iníquo, mesmo o juiz injusto, ela queria que o juiz fosse justo, fizesse justiça. Lógico que o texto não diz do que se trata, mas é justamente para ensinar a necessidade de orar sempre, a necessidade de insistir na oração. É isso que Jesus está dizendo. E quando nós vamos mais adiante, quando o texto vai dizer me importunando, ou na tradução que eu estou utilizando, está me dando fastio, é no sentido da perseverança na fé, é no sentido de estar incansável, pedindo a Deus por as necessidades da viúva. Então aqui a gente já pode extrair desta parábola a principal lição que o texto bíblico tem para nos dar hoje. Nós precisamos ser perseverantes na fé e nós precisamos estar sempre dispostos a insistir, a pedir, a estar sempre pedindo ao Senhor pelas nossas necessidades, mas também pela necessidade do outro. Meu irmão, quantas vezes nós nos deparamos com uma enfermidade e muitas das vezes nós pedimos, a cura não vem e às vezes nós desistimos de pedir. Então nós não podemos desistir de pedir ao Senhor graças. Nós não podemos deixar de pedir ao Senhor aquilo que necessitamos. Claro que o Senhor sempre vai ouvir nossas orações. No entanto, Ele vai conceder aquilo que é necessário para nós. Nem sempre aquilo que pedimos o Senhor vai conceder. Porque nem sempre aquilo que pedimos é aquilo que precisamos. Porque o Senhor sabe o que necessitamos. Veja, quando nós estamos desempregados e precisamos de um emprego, o Senhor sabe que precisamos de um emprego. Mas Ele quer que a gente insista. Ele quer que a gente peça constantemente, sem desistir. Então é isso que Jesus está ensinando. Nós não podemos desistir de orar. Nós precisamos orar sempre. Nós precisamos rezar sempre, sem jamais desistir. Veja, como isso é importante na vida de cristão. Como isso é importante na vida de católicos. Como isso é importante na caminhada para o céu. Agora, quando a gente vai seguindo o texto, a partir do versículo 6 em diante, nós temos o acréscimo que Jesus faz à parábola. Então o texto vai dizer o seguinte: e o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que o faça esperar? Veja, o que é que Jesus quis dizer com isso? Se esse juiz da parábola era um juiz injusto, um juiz iníquo, e concedeu o pedido da viúva, imagine Deus, que é bom, que é maravilhoso, que é grandioso, que é o Todo-Poderoso. Ele vai fazer para os seus eleitos, que clamam dia e noite. Veja, aqui nós temos um clamado dia e noite, ou seja, uma insistência. Veja, como é que nós queremos ser católicos, cristãos, voltados para o Senhor, se nós desistimos na primeira semana de pedido que fazemos? Meu irmão, às vezes é necessário a gente passar por isso. Às vezes é necessário a gente insistir, pedir, para que o Senhor no final conceda a graça, conceda aquilo que necessitamos. Agora, a graça que o Senhor nos concede é porque merecemos? Não, meus irmãos. É importante que nós entendamos isso. Nós não merecemos muitas coisas, nada daquilo que Deus nos propõe nós merecemos. Porque somos pecadores, somos limitados. E quando nós pedimos ao Senhor, nós também precisamos saber pedir o necessário para a nossa vida.
Agora, é interessante que o versículo 8 vai dizer o seguinte: digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Ou seja, a insistência, em um momento o Senhor vai fazer justiça. Em um momento o Senhor vai conceder a graça. Agora, nós precisamos também pedir por humildade. Agora, Jesus conclui dizendo o seguinte: mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Veja, aqui é uma pergunta retórica. Jesus faz uma pergunta, lógico que ele não vai querer uma resposta, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então veja, será assim um dia quando Jesus voltar, Jesus vai encontrar nós sendo perseverantes na oração? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas que estejam dispostas, constantes na oração, sem esmorecer, sem desistir, mas voltado para buscar as coisas do alto? Isso é uma pergunta que nós precisamos refletir todos os dias da nossa vida. Veja, nós que buscamos viver na graça, não é fácil você viver como católico, não é fácil você viver como cristão, não é fácil você ter que estar sempre em oração. Porque, meu irmão, minha irmã, vai ter dias que nós não vamos querer rezar. Vai ter dias que nós não vamos querer ler a palavra de Deus. Vai ter dias que nós não vamos querer rezar o terço. Vai ter dias que nós não vamos querer ir para a missa. Vai ter dias que nós não vamos querer fazer nada, nenhum gesto de piedade. Por isso que a luta constante é a perseverança. Por isso que Jesus vai dizer isso. Mas, eu vou repetir novamente, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Meu irmão, minha irmã, que essa palavra nos ajude a entender que há uma necessidade constante da oração. E há uma necessidade constante de insistirmos, de não desistir, de não esmorecer. Então é isso que a palavra quer nos ensinar hoje de forma profunda. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe no dia de hoje. Que Deus conceda a graça daquilo que você necessita para a tua vida. Será se você necessita de uma cura? Será se você necessita de um emprego? Será se você necessita passar em uma prova da faculdade? Será se você necessita de fortalecimento do teu ministério? Será se você é um sacerdote hoje que está pensando em desistir do teu ministério? Não desista, persevere. Será se você é pregador da palavra, não está satisfeito com os frutos e quer desistir? Não desista. É uma luta constante, é oração, é busca, é constância, constância, constância. É isso que eu quero te dizer, meu irmão. Eu não, ou melhor, a palavra de Deus. Então que no dia de hoje essa palavra fecunde os nossos corações e nós possamos estar sempre dispostos a sermos perseverantes, a lutar dia a dia para um dia juntos chegarmos ao céu, a Jerusalém Celeste. E para que isso aconteça é necessário uma constância, é necessário uma perseverança, é necessário orar sempre em todas as situações sem jamais desistir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.